A sigla OSNI significa Objeto Submarino Não Identificado, e da mesma forma que os OVNIs, que são objetos voadores não identificados, são frequentemente associados a naves possivelmente extraterrestres. E apesar das abduções feitas por OVNIs serem muito mais comuns, existem casos envolvendo OSNIs, e nesse vídeo irei citar alguns deles. Em 1980, Beth Anderson Luca, após pesadelos constantes em suas noites de sono, foi colocada sob hipnose que revelou que em sua infância, em 1950, ela havia sido abduzida. Ela conta que em uma noite naquele ano havia acordado à noite para tomar água, quando de repente foi levada para dentro de uma nave semelhante a uma roda. De dentro do objeto, ela pôde vê-lo acelerar a uma velocidade extremamente alta em direção a um corpo de água, que ela não soube dizer se era um lago ou um rio. Beth lembrou após a hipnose que, assustada, imaginava que a nave fosse se destruir com o impacto, mas foi surpreendida com a entrada suave da nave dentro da água, sem nem mesmo reduzir sua velocidade. Já dentro da água, ela conta que foi possível ver a água turva ao redor da nave. Após pouco tempo de viagem, a nave entrou em um túnel que possuía gelo em suas paredes e era fortemente iluminado, mas ela não foi capaz de ver o que gerava a iluminação. O túnel levou a nave até uma base em forma de cúpula, onde possuía uma coleção de pessoas presas dentro de recipientes de vidro. Essas pessoas pareciam congeladas, como insetos presos em âmbar. Nesses vidros tinham pessoas de diversas idades e também com vestimentas de épocas diferentes da história da humanidade, além de animais de diferentes tipos, se assemelhando muito a um museu. Após a visita, ela foi levada de volta para casa sem nenhuma lembrança do que havia acontecido até a sua hipnose 30 anos depois. No dia 3 de janeiro de 1979, nas proximidades de Raleigh, na Flórida, Estados Unidos, Filiberto Cardenas e sua esposa foram comprar um porco para assar no final de semana. Com dificuldade de encontrar o que queriam, foram aprofundando sua busca até se perderem em uma estrada rural. Já era noite e em determinado momento do caminho o motor do carro inexplicavelmente parou. Filiberto verificou o motor e tudo parecia perfeitamente em ordem. De repente, o carro começou a sacudir, como se estivesse ocorrendo um terremoto, e um som que se assemelhava a um enxame de abelhas surgiu. Em seguida, luzes de cor vermelha e violeta começaram a iluminar as árvores em volta do veículo. As luzes dançavam como se estivessem procurando algo. No momento do evento, Filiberto estava fora do carro e se sentiu repentinamente paralisado, enquanto sua esposa, que estava dentro do veículo, gritava em pânico. Filiberto, durante o incidente, perdeu a consciência e, quando acordou, se viu sentado em um assento, ainda paralisado, dentro de uma sala muito brilhante, cercado por seres humanoides que vestiam uma espécie de capacete. Os seres conversavam entre si em uma língua que, segundo Filiberto, se assemelhava muito ao alemão. Na sua frente, uma tela na parede começou a mostrar diversas imagens de momentos da história do planeta Terra e já no final da apresentação, algumas imagens que pareciam, para Filiberto, ser do futuro. Após a apresentação destas imagens, Filiberto foi colocado em uma nave menor e esta partiu em altíssima velocidade em direção a uma praia e em seguida mergulhou no oceano. Já dentro da água, a nave entrou em um túnel fortemente iluminado até encontrar uma caverna seca, onde ele desembarcou da nave. A caverna tinha várias imagens nas paredes que pareciam serpentes.
Um humano recebeu Filiberto e lhe confirmou sua origem humana e explicou que trabalhava para os alienígenas. Dentro da caverna, ele foi conduzido para uma verdadeira cidade subaquática. Durante sua experiência em 1979, ele conta que recebeu várias profecias dos alienígenas, como a eleição de Ronald Reagan em 1980, o terremoto na Cidade do México em 85, a manifestação de estudantes chineses em 89, o assassinato do presidente egípcio em 81 e a Guerra do Golfo em 1990. Após o passeio pelas instalações, ele foi levado de volta ao local onde estava o carro e sua esposa. Em uma noite de 1965, no litoral norte da Argentina, Orlando Jorge Ferraldi estava pescando quando sentiu uma estranha sensação de estar sendo observado. Ao olhar em volta, viu um ser humanoide de quase 2 metros de altura, pele pálida, olhos claros e que vestia um macacão brilhante de cor amarela. O ser, ao ver o espanto de Orlando, enviou-lhe mensagens telepáticas pedindo que ele se acalmasse e vagarosamente se aproximou. O ser então pegou no braço de Orlando com uma mão e com a outra deixou uma espécie de pote em cima de uma mureta que havia ali. Em seguida, o alienígena abriu o pote e dele saiu uma luminosidade fosforescente. A iluminação permitiu que Orlando pudesse observar melhor as feições da estranha criatura. O ser não possuía rugas e sua vestimenta não possuía zíperes ou botões. Na cabeça, ele vestia um capuz e durante toda a experiência na praia, o ser repetia telepaticamente para Orlando não ter medo. De repente, o ser mexe no pote novamente e uma grande nave em forma de disco surge e fica pairando bem ali, na frente dos dois. Em seguida, uma porta se abriu na nave e Orlando foi conduzido para dentro. Naquele momento, ele conta que se sentia em transe e simplesmente obedecia os comandos do ser de entrar na nave, mesmo que sua vontade interna não fosse essa. Já dentro do objeto, uma jovem aparentemente humana, que Orlando descreveu como provavelmente tendo cerca de 18 anos, lhe recebeu e disse a ele que não precisava ter medo e que o ser era seu amigo. A jovem, que se apresentou como Helena, disse que pouco tempo antes havia sido também conduzida para a nave, assim como Orlando. Os dois então trocaram de roupa, colocando uma espécie de macacão fornecido pelo alienígena. Enquanto se trocavam, foram informados que iriam para a água atravessar o oceano submersos até a costa da África. Durante a viagem, a nave parou em uma base subaquática no meio do oceano para, segundo o alienígena, recondicionar a nave. Também foi dito que aquele local, além de ponto de parada, também servia como base para experimentos realizados pelos extraterrestres. Orlando também contou que durante a viagem o ser lhes disse que a Terra era uma espécie de zoológico e que a maior parte da vida presente aqui era resultado de experimentos genéticos. Em dado momento da viagem, lhes foi dado um alimento que se assemelhava a ovos, porém em várias cores diferentes como vermelho, amarelo, marrom e verde. Esse alimento, segundo Orlando, não possuía gosto de nada. Após se alimentarem, ele e Helena foram colocados deitados em macas e em seguida adormeceram profundamente. Ao acordarem, o ser informou que o resultado do teste era bom e que eles haviam reativado suas glândulas pineais, o que capacitaria os dois a receber mensagens mentais dos alienígenas. Para quem não sabe, a glândula pineal é uma pequena glândula endócrina localizada no cérebro de vertebrados que produz melatonina e é responsável pelos padrões de sono. Além disso, o ser deu várias outras informações sobre o planeta natal deles, como a nave funcionava, várias reflexões filosóficas e informações diversas. De repente, Filiberto se viu acordando de volta na praia onde havia sido abduzido
sem entender como havia chegado lá. Naquele momento, ele não fazia a menor ideia do que havia acontecido e somente depois, com o tempo, foi se recordando de toda a sua experiência ufológica. Estes foram apenas alguns casos de abdução envolvendo OSNIs, mas vale lembrar que, na maioria dos casos, os OSNIs não são objetos exclusivamente submarinos. Na maior parte das vezes, as naves podem tanto voar no espaço, na atmosfera, como também dentro da água, com praticamente as mesmas capacidades de locomoção e velocidade. Estes casos também evidenciam a existência de bases alienígenas subaquáticas. Inclusive, podemos destacar que no primeiro caso e no segundo, ambos descrevem um túnel iluminado. Mas o que realmente intriga é qual seria o objetivo dos seres em mostrar suas bases e experimentos, além de passar inúmeras informações a pessoas simplesmente comuns. Podemos também analisar o fato de que no primeiro contato a testemunha foi exposta a uma espécie de museu, com humanos e animais, provavelmente mortos, conservados em vidro e de várias épocas e idades e etnias diferentes. E já neste último caso, o ser informa as testemunhas de que a Terra seria um grande zoológico extraterrestre. Podemos supor que ambas as situações estavam ilustrando talvez a mesma coisa? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.